Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Felipe Bianchi, que é um advogado atuante em nossa cidade e região e muito atuante na área de direito de família. E nós temos um tema muito interessante para ser abordado, que é os divórcios, tanto judiciais como extrajudiciais. E a gente escolheu esse tema justamente porque nós observamos no cartório de registro civil um número crescente de divórcios. E assim surgiu a ideia de buscar um advogado que trabalha com essas questões, com essas ações ou estes procedimentos extrajudiciais no tocante às dissoluções de casamento, como também de união estável. Mas hoje nós queremos abordar especificamente o divórcio. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Felipe Bianchi. É um prazer tê-lo aqui conosco para abordar essa temática. Perfeito. Boa tarde, Joana. Boa tarde a todos os espectadores e telespectadores. Eu, como advogado, é um prazer ter recebido esse teu convite, que não teria como não ter sido aceitado, justamente porque o intuito do que tu faz, essa conversa, digamos assim, é muito importante para a sociedade, com o intuito de poder informar, poder trazer informação para quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando, e também para toda a sociedade como um todo. E nosso papel como advogado é muito informar também. Então é um prazer, muito obrigado pelo convite desde já, e eu acredito que vai ser uma conversa muito interessante, não somente para nós, mas para todo mundo que estiver ouvindo, estiver acompanhando, para a gente poder esclarecer dúvidas, trazer situações específicas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e que, de certa forma, possam auxiliar a população, que é o nosso objetivo como advogado e também como cartório. Exato. Nosso objetivo maior sempre é levar informação, porque uma pessoa bem informada é uma pessoa que vai ter uma proteção jurídica maior no exercício dos seus direitos. E essa temática, divórcios, relacionamentos, casamentos, união estável, é algo que está sempre no balcão do registro civil. E nós estamos observando, pela crescente demanda, a necessidade de falarmos sobre esta questão, como é que eu posso instrumentalizar, aonde que eu tenho que ir, quem eu tenho que procurar, e nós sabemos que a presença do advogado é de suma relevância nessas questões. Então, uma pessoa que tem um conflito na sua relação conjugal, um casal que casou há algum tempo e está tendo problemas, e eles querem, então, fazer a dissolução. Como que eles deveriam proceder? Quais são os formatos de dissolução da sociedade conjugal, o divórcio em si? Joana, só para complementar com a fala que tu fez agora inicial também, nós percebemos que, infelizmente ou felizmente, nós também temos uma procura maior, temos uma demanda maior justamente para esse tipo de ação. Nós percebemos que as relações elas acabam sendo um pouco mais líquidas e, em função dessa relação líquida, acaba se buscando muito mais, nós como advogados, para poder fazer essa dissolução. E respondendo a tua pergunta diretamente, o principal, e é o que nós sempre aconselhamos a todo mundo, inclusive quem estiver ouvindo agora, estiver acompanhando, que sempre procure um advogado da sua confiança. Seja para fazer um divórcio judicial, seja para fazer um divórcio extrajudicial, antes mesmo até de constituir um casamento, constituir uma relação, constituir uma união estável, sempre procure um colega advogado da sua confiança. É fundamental que a população entenda que sempre que nós buscarmos a informação, é importante que busquemos alguém que tenha a confiança e a credibilidade para passar isso. E nada melhor que um advogado para se fazer isso, ou até mesmo o cartório, porque eu sei que vocês fazem um serviço também muito social nesse sentido. É importante que nós tenhamos essa dimensão, que a procura por um advogado é o primeiro passo para uma dissolução ou uma relação de problema de forma correta, de forma não nem sempre amistosa, mas de forma correta e justa para todos os lados. Porque quando há uma dissolução, nós entendemos que ao menos duas partes estão envolvidas na situação, que é os dois pertencentes a ela. Isso quando nós não falamos ainda dos dependentes que podem decorrer delas. Então, pelo menos duas partes elas estão envolvidas dentro de uma situação.
e na procura de um profissional da área para poder resolver, faz com que essas duas pessoas elas tenham uma forma de resolver de forma mais justa, mais correta, e que consiga chegar num consenso que fique bom para ambos os lados. Seja no divórcio judicial, seja no divórcio extrajudicial, seja na dissolução de união estável, ou em qualquer outra situação que envolva um final de relacionamento. Porque isso eu costumo falar muito para os meus clientes, Joana, que a relação de casamento, a relação de união estável, ela é uma relação equiparada a uma sociedade empresarial. Eu sempre falo isso. Porque quando tu tem uma sociedade empresarial que tu possui um sócio, tu acaba dividindo de forma, claro que com percentuais especificados dentro de um contrato social, mas tu acaba dividindo um objeto em dois. E o casamento nada mais é que uma relação empresarial societária. Porque quando você faz o contrato antinupcial, quando você faz a dissolução, quando você faz o registro de casamento, você acaba contraindo um sócio que vai deter os mesmos direitos e deveres que você vai deter dentro dessa dissolução. Então, da mesma forma que quando você vai dissolver uma empresa, você procura um advogado para isso, quando você vai dissolver um relacionamento, seja casamento ou união estável, você precisa também procurar um advogado para fazer isso. E quais são esses formatos mais práticos, mais objetivos hoje para dissolver a sociedade conjugal, o casamento em si? Nós temos duas formas. Eu ia dizer 3 formas, mas na verdade são 2 formas, e uma das formas ela é subdividida em mais 2 formas. Então nós teremos 3 no total, mas 2 praticamente especificadas dentro de um código. Nós temos a forma judicial e a forma extrajudicial. Na forma judicial, nós temos então o divórcio judicial litigioso e o divórcio judicial amigável. Quando nós falamos em divórcio judicial amigável, o próprio nome já leva ao entendimento que o divórcio judicial amigável é quando as duas partes estão de acordo com esse divórcio, estão de acordo com essa dissolução e também tem todos os trâmites que envolvem essa dissolução bem encaminhados. Já tem mais ou menos uma dimensão do que cada um vai ficar no desacordo dessa dissolução e nós entramos e colocamos em prática esse divórcio judicial amigável, judicializamos ele, justamente para resolver essas questões que envolvem o que não poderia até então ser resolvido na extrajudicial, que nós já vamos conversar. E o divórcio judicial litigioso é quando as partes elas comungam em se divorciar, mas não comungam na dissolução e na separação dos bens. Ou, às vezes, uma das partes quer o divórcio e a outra não aceita. Aí nós entramos, nós judicializamos essa demanda e se transforma num divórcio judicial litigioso, que cada parte enxerga a relação de uma forma e cada parte não consegue consensualizar determinadas nuances que essa relação envolve. Aí nós acabamos, então, judicializando e debatendo todas essas questões dentro do judiciário e dentro de um processo específico para isso. E no divórcio extrajudicial, então, é quando as partes elas têm absolutamente tudo definido, elas têm absolutamente tudo de acordo, e até essa nossa resolução 571, que nós vamos discutir daqui a pouco, determinava que nós poderíamos entrar com esse divórcio extrajudicial desde que não houvessem filhos menores nem incapazes. Então, nós faríamos o divórcio extrajudicial, procuraríamos um tabelionato ou um cartório que seria responsável por isso e faríamos todo o trâmite, toda a documentação para poder fazer essa dissolução. Importante ressaltar que o divórcio extrajudicial, mesmo que não envolva o judiciário, ele precisa da presença de um advogado, precisa da assinatura e do acompanhamento de um advogado. Mas agora, acredito que depois nós vamos entrar nesse tema da resolução 571 do CNJ e a gente vai poder discorrer um pouco mais sobre. Exato. O que se tem hoje é uma evolução muito grande do direito de família, e que ele vem ao encontro das necessidades sociais. E, em face disso, são editados provimentos, resoluções, novas normativas, para que haja cada vez mais agilidade. E os cartórios têm uma capilaridade muito grande, têm uma credibilidade junto à população, muito extensiva também, com bastante reconhecimento. E nós somos considerados uma porta de acesso à justiça. Nós estamos ao lado do Poder Judiciário, por isso que estão sendo criados tantos ordenamentos normativos que vêm justamente
trazer a extrajudicialização, tirar um pouco do judiciário algumas questões e trazer para o extrajudicial, aquilo que existe consenso, que não tem conflito, então pode ser resolvido de forma consensual, amigável, nos cartórios extrajudiciais. No caso, o divórcio, então, no tabelionato de notas. E essa resolução 571 de 2024, ela trouxe uma grande novidade, que eu acho uma grande novidade, em face de trabalhar no registro civil e estar recepcionando muitas escrituras de divórcio e também, ao mesmo tempo, algumas situações de dissolução através de mandados judiciais. E quando se depara com esta normativa, que é essa resolução 571 de 2024 CNJ, trazendo a possibilidade de ser instrumentalizado o divórcio nos tabelionatos de nota, mesmo havendo filhos menores e incapazes, desde que, e aí que vem a situação, desde que haja consenso quanto à guarda, visitação e alimentos, então isso vem a facilitar, ao meu ponto de vista. Então, eu gostaria de saber de você, que é advogado, que trabalha nessas questões, se realmente isso está sendo já operacionalizado aqui em nossa comarca ou ainda não? Como é que você vê esta normativa, se isso vem como um benefício para a sociedade, para o judiciário, enfim, na tua visão de advogado que trabalha com essas questões. Joana, antes de responder a tua pergunta, eu preciso fazer um comentário relacionado à introdução dessa pergunta que tu fez. Nós temos os cartórios, os registros que detêm fé pública, e é importante que o pessoal entenda, que a população entenda, que o deter fé pública concede a eles uma segurança em todos os procedimentos realizados de forma extrajudicial. Então, tudo que passar pelo cartório, tudo que passar pelo tabelionato, ele tem validade, e uma validade da mesma forma que a judicialização confere. Passando isso, nós temos que entender que nós vivemos um momento de inchaço da máquina pública, e do judiciário principalmente. E quando nós temos um inchaço dentro do judiciário, nós temos várias demandas ajuizadas. E por ter várias demandas ajuizadas, nós geralmente temos um tempo de tramitação processual que acaba excedendo, às vezes, não só o razoável, mas acaba excedendo também a expectativa das pessoas. E é justamente por haver muitos processos que, quando nós judicializamos um a mais ou outro, acaba que ele entra numa fila de tramitação e faz com que haja essa demora, que acaba já virando um problema social para os clientes. Quando nós passamos quando o judiciário, melhor dizendo, passa algumas responsabilidades para os cartórios ou algumas atribuições aos cartórios, qual que é o objetivo? É desinchar a máquina judiciária, é fazer com que nós tenhamos um desafogamento de processos, de judicializações, e que nós possamos resolver de forma extrajudicial problemas que antes a gente só poderia resolver de forma judicial, mas em função dessa judicialização em massa, acaba fazendo com que nós transferimos a responsabilidade para os cartórios e eles, por deterem fé pública, possam ter essa resolução extrajudicialmente, favorecendo não só o judiciário, mas também a população, que vai acabar atingindo o seu objetivo de forma muito mais prática e menos burocrática. Passado isso, nós temos que entender também que todo ordenamento jurídico brasileiro, ele nunca vai ir de encontro ao interesse da população, pelo contrário, ele vai ao encontro, como você bem falou, do interesse da população. Então, todos os regulamentos, todas as doutrinas, todas as legislações, elas são pensadas, redigidas e colocadas em prática justamente pensando no melhor benefício para a população, para o cidadão. Então, sempre quando houver qualquer resolução ou qualquer entendimento diferente, é pensando numa forma de facilitar a vida do cidadão, facilitar a vida da população. Nós tivemos uma resolução 571 do CNJ, que dispõe sobre o divórcio extrajudicial de forma amigável, que concerne todos e resguarda todos os direitos relacionados a menores de idade e incapazes. Só que aí nós temos uma situação que a gente precisa que o pessoal entenda. Vamos lá, pessoal. Antigamente,
Quando eu digo antigamente, é antes dessa resolução ser colocada em prática. Para que nós pudéssemos ter um divórcio extrajudicial, esse divórcio extrajudicial ele não poderia dispor de interesses de menores de idade e muito menos de incapazes. Sempre que houvesse, mesmo que de forma amigável, que duas pessoas quisessem dissolver a sua união, quisessem fazer o divórcio do seu casamento, mas que eles tivessem um filho menor de idade ou um filho incapaz, eles necessariamente precisariam entrar com um divórcio judicial amigável, para dispor desse interesse de menor dentro do ordenamento jurídico. Por quê? Porque dentro do ordenamento jurídico, sempre quando houver um menor ou um incapaz, vai haver o crivo do Ministério Público. E o Ministério Público, ele é o órgão responsável por garantir direitos aos que ainda não têm voz, que é o caso dos menores de idade e também dos incapazes. Bom, nós percebemos que, muitas vezes, existia essa consensualidade em fazer esse divórcio de forma extrajudicial, mas esbarrava sempre na situação dos filhos e incapazes, né? Sempre, sempre. E a resolução 571 diz o quê, basicamente? Que eu posso fazer o meu divórcio extrajudicial, desde que amigável, com a minha esposa, mesmo tendo um filho menor de idade ou incapaz. Porém, para que eu possa fazer isso, eu preciso necessariamente ingressar com uma ação autônoma, discorrendo sobre a guarda, sobre as visitações e sobre os alimentos. Exato. E essa ação discorrendo sobre a guarda, sobre a visitação e sobre os alimentos, ela é uma ação demorada ou ela é uma ação que tramita de forma rápida? Porque senão perde a efetividade do objeto dessa resolução. Rápido ou demorado é uma questão de perspectiva. Eu sempre explico isso para os meus clientes. Rápido ou demorado é questão de perspectiva. O processo ele depende de uma série de fatores para ele ir rápido ou ir devagar, ele tramitar mais rápido ou mais lentamente. Mas toda ação que envolve interesse de menor, envolve interesse de incapaz, ela tem uma preferência judiciária, ela vai tramitar na frente de outras ações que não detêm nenhum tipo de preferência. Porém, eu não posso te dizer que é uma ação que tu vai resolver do dia para a noite. Não é uma ação que você vai resolver em uma semana, 2 semanas. Pelo contrário, ela é uma ação que o Ministério Público precisa ter uma atenção especial maior, porque realmente ela dispõe de interesses de pessoas que ainda dependem que o Ministério Público faça essa análise criteriosa. Aí tu vai me perguntar, Felipe, tu acha que vai funcionar, não vai funcionar? Só a prática vai me dizer. A minha resposta é, o tempo vai nos dizer. Exato. Porque nós ainda não temos, na nossa comarca, que nós ainda não temos nenhuma ação que tramitou, nenhum divórcio extrajudicial dispondo de interesses de menor ou incapaz ainda não foi realizado. Então, eu não sei te dizer necessariamente na prática como a teoria vai funcionar. Eu acredito que com algumas adaptações possa fortalecer muito, não só o judiciário, mas também o extrajudicial, mas só a prática e o tempo que nós vamos conseguir entender necessariamente o quanto isso vai facilitar ou não. É que a resolução, ela trouxe essas novidades, mas ela é recente, dá para se dizer que ela é recente, ela é de agosto de 2024, e uma resolução, ela tem abrangência a nível nacional, mas cada estado tem a sua regulamentação. E há pouco tempo que nós tivemos a regulamentação através do provimento 11 de 2025 da nossa Corregedoria do Estado do Rio Grande do Sul, que trouxe uma maior normatividade nessas questões, justamente para que esta resolução possa ser colocada em prática. Então, isso é também muito recente, tudo é muito recente, é bem como você diz, temos que aguardar a tramitação para poder ver, né, na prática, porque esse provimento é agora de fevereiro de 2025, então, claro que vai demorar um pouco, vai demandar tempo, mas independente desta resolução, como nós estamos falando no divórcio extrajudicial, onde tem que haver a consensualidade, vamos dizer que o casal está de comum acordo em dissolver a sociedade conjugal, querem se divorciar, não tem filhos menores. Aí, neste caso, a tramitação através do extrajudicial, ela é bem mais rápida. E hoje as pessoas querem rapidez, querem agilidade, não querem ficar aguardando meses.
E como é que você vê essa situação, assim, quando não tem esta barreira, vamos dizer, essa dificuldade com os filhos menores e incapazes, onde realmente as pessoas querem se divorciar? Essa possibilidade nos tabelionatos de notas. É muito mais prático. E sempre é o caminho ideal. Sempre quando um cliente nos procura, principalmente para ver relações que envolvem o divórcio, mesmo não havendo filho, mesmo não havendo interesse de menores, os colegas, nós como advogados, a gente sempre aconselha, primeiramente, antes de debater sobre o divórcio como um todo, é a certeza, é a resposta, é o que vocês buscam, é a certeza que vocês querem do divórcio? Por que eu digo isso, Joana? Porque eu percebo que hoje nós vivemos em relações muito mais intensas, nós vivemos situações que hoje são muito mais práticas, muito mais rápidas, tudo se resolve em tese muito fácil, nós temos a internet que hoje ela acaba acelerando também muitas vontades, pensamentos, e tem um livro, até que eu quero recomendar para ti, para quem estiver nos ouvindo, chamado Modernidade Líquida, do Zygmunt Bauman. E é muito interessante o ponto de vista que ele tem em relação a isso. E ele fala de relações líquidas, ele fala que, às vezes, o caminho do divórcio ele acaba sendo muito mais fácil do que um caminho do reencontro, um caminho da reorganização como casal. Então, eu aconselho que todo mundo leia para poder fazer esse entendimento. Mas, buscando responder o que me perguntou, sim, o caminho extrajudicial ele sempre é mais prático, sempre mais rápido, porque eu dependo principalmente dos cartórios, eu dependo principalmente das documentações que eu junto e que são necessárias, e não dependo de uma tramitação judiciária. Então, por mais que hajam preferências, no sentido de preferências de fila mesmo, que as pessoas que procuraram antes vão ser atendidas antes, mas geralmente a fila que nós temos no extrajudicial é muito menor que uma fila judiciária. Então, nós acabamos tendo uma praticidade, uma celeridade, e tem a mesma fé pública que absolutamente todos. E só para complementar o que tu falou também sobre a resolução do CNJ. O CNJ ele é um conselho nacional. Então, o Conselho Nacional ele estipula como deve seguir determinada situação e cada estado precisa criar uma lei regulamentadora dessa situação para ser colocada em prática. Como tu bem falou, a nossa regulamentação ela veio em fevereiro. Fevereiro, Então, fevereiro de nós temos 2025. 2 para 3 meses ainda, então é muito cedo para que a gente possa ter uma base ou uma opinião formada sobre se vai ou não funcionar. E com referência à questão do divórcio extrajudicial, quando existe bens, hoje há a possibilidade de você se divorciar e não partilhar bens, mas havendo bens e querendo que eles sejam partilhados, também o tabelionato de notas faz a partilha tranquilamente, sem problema algum, de maneira muito prática, muito Perfeito. rápida, né? E você também vê essa possibilidade, assim, quando se faz um divórcio, se as partes não estão muito de acordo, aguardar um pouco para depois partilhar, fazer o divórcio e deixar para partilhar depois, ou já melhor partilhar tudo junto com o divórcio? O conselho que eu sempre dou para todos os meus clientes é que quando tu vai resolver um problema, resolve ele por inteiro. Então, a partir do momento que eu decidi me divorciar, que eu decidi fazer a dissolução da minha união estável, o conselho é: resolva todas as pendências que envolvem essa relação. Então, se você vai fazer o divórcio, por mais que você tenha essa prerrogativa de não dispor dos bens no momento, o conselho é: faz a divisão correta. Chega-se no consenso, vê qual era o pacto antinupcial que vocês tinham, qual era o regime de casamento que vocês detinham quando constituíram efetivamente esse casamento, e já faz toda a divisão que tem que se fazer. Para ser extrajudicial, Joana, é fundamental que o pessoal entenda que precisa ser amigável. Sim, E o ser consensual. amigável é que haja o consenso, ou seja, que as duas partes elas realmente concordem com aquilo que está sendo entabulado para a dissolução, que elas concordem na dissolução patrimonial, que elas concordem no divórcio, até mesmo para que a mulher ou o homem que acaba adotando o sobrenome do seu cônjuge na hora do casamento, na hora da efetivação da união, para que no momento que ela não queira mais utilizar esse sobrenome, que ele não queira mais utilizar esse sobrenome, possa fazer o ofício para o cartório, para poder fazer o registro. Até acredito que vai poder explicar um pouco melhor isso para o pessoal, mas tudo isso é consenso. Divórcio extrajudicial, amigável, é consensual. No tocante ao nome, mesmo sendo consensual, a mulher, que geralmente por cultura, quando casa, ela acrescenta o sobrenome do marido, então, no momento do divórcio, ela pode optar
em continuar usando o nome de casada, mesmo divorciada, ou então ela voltar a usar o nome de solteira, agora divorciada. Isso é uma questão de opção, como a pessoa, a mulher, no caso, se identifica socialmente. Mas se naquele momento que ela fez o divórcio, ela quis continuar usando o nome de casada e depois ela resolve mudar de opinião, é possível fazer esta exclusão de forma muito prática também, diretamente no cartório de registro civil das pessoas naturais. Então, hoje, existe um protagonismo da atividade extrajudicial muito grande. Cada vez mais nós estamos sendo protagonistas de muitas situações para fins de facilitar, de dar agilidade no dia a dia das pessoas e que vida que segue, que continua. É um término, mas um novo relacionamento formalizado. Eu sou muito de dizer a importância da formalização, mesmo que aquele relacionamento findou, foi através do divórcio, tudo certo, tudo regulamentado. Daqui a um tempo, a pessoa em segundas núpcias contrai um novo casamento, que seja de forma muito pensada. E algo que eu achei muito interessante na tua fala foi a comparação com uma sociedade empresarial, onde os sócios ali, eles têm uma responsabilidade e têm uma cota de participação. E essa cota de participação, num casamento, eu posso estabelecer previamente através dos pactos antinupciais. Da mesma forma, qual a participação que eu vou ter neste casamento, dependendo da escolha do regime. Perfeito. Então, as pessoas, hoje, com esta informação junto aos advogados familiaristas, junto aos cartórios de registros civis, junto aos tabelionatos de notas, que trabalham essas questões, fica muito mais fácil das pessoas contraírem novas responsabilidades, firmar novos compromissos, venham eles ser através do casamento ou mesmo através da união estável devidamente formalizada e registrada. E isso que é importante a gente deixar essa mensagem de que hoje nós estamos aqui falando sobre divórcios, mas nós podemos também, as mesmas regras que são aplicadas ao divórcio, à dissolução da sociedade conjugal, ao casamento, podem ser aplicadas na dissolução das uniões estáveis. Da mesma forma, tudo no papel, de forma muito segura. E hoje as pessoas precisam cada vez mais ter segurança jurídica nos seus atos. E os cartórios, os advogados familiaristas estão aí para dar todo o respaldo necessário. Perfeito. Joana, nós temos que compreender que todo o final é um novo começo. E para que haja um novo começo e esse novo começo seja tranquilo, nós precisamos finalizar da melhor forma e da única forma possível o antigo final, que é da forma correta. Como a gente fez essa comparação da sociedade empresarial com a sociedade conjugal, nós temos que entender que toda empresa que nós temos no nosso nome, que nós temos cota parte, temos participação, antes de nós finalizarmos essa participação, nós somos responsáveis por todos os atos que essa empresa pratica. Sejam eles atos relacionados à falência, sejam eles atos relacionados a compras ou vendas, sejam eles atos de responsabilidade civil. E o casamento, a mesma coisa. Em que pese haja o divórcio de fato, o divórcio de direito, e haja uma discussão judicial que possa tirar ou resguardar determinados direitos, via de regra, se você não finalizou o seu divórcio, você não finalizou a sua união estável documentalmente, seja no judiciário ou seja no cartório, você tem responsabilidades sobre essa união e sobre esse casamento, mesmo que ele de fato não exista mais. Porque o de direito, que é o documentalmente falando, ele te traz essas responsabilidades. Então, enquanto você não finaliza ele, você acaba continuando atrelado a um relacionamento que ele já não existe mais. E é por isso que eu sou tão entusiasta do extrajudicial, por isso que eu sou tão entusiasta do cartório, do tabelionato.
Porque aqui não é bom somente para o cliente, é bom também para nós advogados. Nós conseguimos ter uma conversa mais franca, uma acessibilidade um pouco maior, nós conseguimos ter uma rapidez, uma praticidade na resolução do problema, o que vai voltar também nos honorários, diretamente falando. Porque a maioria dos advogados, eles também trabalham com resultado, eles precisam que a ação que eles foram contratados para fazer seja resolvida para que eles possam receber os seus honorários. Então, essa praticidade ela acaba jogando a nosso favor também. Ela vem ao encontro dos nossos interesses como advogados, mas principalmente ao encontro do interesse da população, que é resolver o seu problema da forma mais prática possível. E reforçando mais uma vez o que tu falou, tudo que nós estamos falando em relação ao divórcio, ele também se recai sobre a união estável. A união estável ela é um relacionamento equiparado ao casamento. Nós temos hoje, na doutrina brasileira, nós temos no nosso judiciário, que uma união estável, ela, salvo alguma exceção que se refere a pacto antinupcial, a união estável ela tem uma obrigatoriedade de separação parcial de bens. O que isso significa na prática? Tudo que eu tenho enquanto sou solteiro é meu, tudo que você tem enquanto você é solteiro é seu. Porém, tudo que nós constituirmos no decorrer e na constância da nossa união é dividido igualitariamente entre nós dois. Isso, como eu falei, salvo alguma exceção que se refira a pacto antinupcial, é o principal que se refere na união estável. Então, é fundamental que quando não haja mais essa união estável, não haja mais esse divórcio, tenha uma formalização do término nesse relacionamento, para que eu possa continuar a seguir a minha vida dali para frente, constituir o meu patrimônio dali para frente, sem que haja uma responsabilidade do meu antigo sócio, porque um casamento é uma sociedade. Sociedade. Eu gostaria de finalizar te agradecendo pela riqueza nas explanações, tanta informação relevante para a nossa população, para a nossa sociedade. E já vou deixar o convite aqui aberto para um próximo encontro para abordarmos a questão da união estável. A união estável é outra situação que merece, mas merece ser mais detalhada, mais informada, porque as pessoas, elas convivem, mas elas não sabem muito os reflexos deste relacionamento, os reflexos patrimoniais, sucessórios, alimentares, previdenciários, como é que fica tudo isso, e vão vivendo, e vão vivendo. Então, já deixo aqui de antemão o convite e te agradeço imensamente, né, pela vinda até aqui ao cartório para falar um pouco sobre essa questão que é de suma relevância jurídica, social, econômica, humana, para as pessoas, que é o divórcio, tanto no formato judicial quanto extrajudicial. Então, um grande abraço e aqui nós estamos sempre de portas abertas para levar o debate, levar a informação a outras pessoas. Eu quem agradeço o convite, Joana, agradeço assim de coração, e quem ganha é a sociedade, em poder ter a informação cada vez mais perto. Que possamos ter cada vez mais debates e rodas de conversas, assim como essa que tu fez, que tu conseguiu colocar em prática, porque quem ganha é a população que acaba entendendo seus direitos. E desde já também, de prontidão, já aceito o convite, porque a união estável ela é muito mais perigosa que o divórcio. Só que às vezes a gente acaba não tendo essa dimensão. Então é importante sim que nós tenhamos cuidado com isso, que nós consigamos relacionar muito bem equacionar muito bem toda essa questão, para que não vire uma dor de cabeça. E muito obrigado por esse momento, por todas essas conversas e também a todos os ouvintes que vão ter ouvido essa entrevista até o final e sempre estaremos à disposição, nos colocamos à disposição para o que for necessário. Nós que agradecemos, um grande abraço a todos e nos sigam no Instagram, Facebook e LinkedIn.